Salve, salve, gente! Vamos a mais uma aulinha, agora a aula 7, né? Aquela aula 7 da nossa apostila, que é uma aula que fala sobre a leitura de imagens, esse tipo de coisa. Espero que vocês estejam preparados aí, ok? Então vamos à luta. A primeira imagem que a gente vê é uma imagem de um pintor chamado Vassily Kandinsky. Eu queria que vocês começassem a se habituar a aprender mais, né? Porque já que é para vocês serem da elite, do topo, é bom vocês se habituarem a saber mais do que os outros, né? Então prestem muita atenção nesse texto que vocês têm aí, composição 7. Esse aspecto, composição 7, 1913, de Vassily Kandinsky, já é uma pista interessante para a gente já saber. É uma imagem do século XX, momento ali de uma grande revolução artística, como a gente pôde ver no ano passado, as vanguardas artísticas. O Kandinsky é considerado um dos pais da abstração, do abstracionismo, e tomei muito cuidado para o título, Composição 7. Por quê, professor? Porque esse título aí, Composição 7, já vai fazer com que a gente associe a obra do Kandinsky, que era um cara que valorizava muito a espiritualidade, achava que a pintura estava muito próxima da música, as cores e as notas tinham de estar muito próximas e tal, e nesse sentido vai fazer uma série de obras cujo nome é composição. Então, como o título, a leitura do título é importante, como a gente saber a época do quadro é importante, como esse tipo de detalhe ajuda na hora de a gente fazer leitura de imagens, que cabe eu lembrar a vocês, são textos também, né? As imagens são textos também. Aí eu elaborei esse aspecto aqui, que eu acho que é um aspecto importante, né? A ideia da composição, aí, a ideia da sinestesia, gente, figura de linguagem que aproxima diferentes campos sensoriais, a ideia de ser uma pintura abstrata, que também é importante. Lembrem-se, né? A pintura figurativa é aquela que a gente olha, já consegue reconhecer a imagem, ainda que esteja meio distorcida, eu consigo ver lá, né, que o Mickey Mouse é um rato, por exemplo. Agora, na pintura abstrata, não é esse o tipo de sensação. Geralmente, a ideia da pintura abstrata é ser infinitamente mais subjetiva, mais sugestiva do que a pintura figurativa. Então, fiz esse materialzinho aí, por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter uma série de aspectos importantes para vocês avaliarem sempre que o caso for a leitura de imagens. E aí, nesse sentido, queria chamar a atenção de vocês para esse pequeno texto que a gente tem aqui, com alguns detalhes que são de vital importância. Como a gente já falou, o aspecto figurativo representa algo reconhecível da realidade ou não representa. Se não representa, é abstrato. Se representa, é figurativo, tá certo? Se eu olho, vejo que é uma árvore, é concreto, é figurativo. Se eu olho, não consigo interpretar dessa forma, aí a ideia é arte abstrata, né? Além disso, também é importante, como eu já falei, a gente está ligado no título escolhido pelo artista. Lembra, composição. Composição é uma junção entre a sensação da pintura e a sensação desperta pela música. A contextualização, quem que é o autor, qual é que é a época que o quadro foi pronto, né? Ficou pronto. Os contrastes observados na composição, vocês vão ver que aquele conjunto de imagens que a gente vê no quadro do Kandinsky ali, são imagens bastante difíceis de serem interpretadas, né? Então é importante a gente perceber que muito frequentemente pedem para a gente alguns aspectos que são aspectos mais clássicos, assim, tá? Em geral, colocam uma imagem lá e pedem pra gente conseguir determinar. E aí, é abstrato, é concreto, tá? Aqui a gente tem as duas imagens ali, Vênus de Urbino, como a gente pode perceber ali, ó, é uma Vênus de Urbino de 1538, então eu estou falando de uma obra do Renascimento, né? O rosto dela, toda essa calma aqui, é para ser associada ao Renascimento. A ideia do nu também, a ideia de uma racionalidade, a ideia de uma, entre outras coisas, de uma clareza, de uma espontaneidade. Frequentemente também é interessante a gente ver onde que incide a luz. Aqui nós temos duas tomadas, uma luz que bate de frente na modelo e uma luz que tem aqui, ó,
lá atrás. É importante também a gente se ligar, gente, nos detalhes. Por exemplo, lá atrás tem, lá na pintura, né? Se vocês forem se ligar, ó, lá na pintura tem essa garota que está mexendo num baú, deve ser uma serviçal, lá provavelmente preparando as roupas, buscando as roupas para a personagem principal. Esse tipo de detalhe assim é o que vocês têm de ler em uma obra de arte. Então, olha o nome do cara que é o autor, olha o título, Vênus. Vênus é o que? Opa, figura clássica, valorização das figuras clássicas. Onde é que acontece? Renascimento, 1538. Já consigo me situar por esse aspecto. Já do lado aqui a gente tem uma outra obra, né, que é a obra Mont Sainte-Victoire, de um cara chamado Paul Cézanne. Esse cara é considerado assim o pai do abstracionismo, e o que a gente vê é uma montanha. Ele é fissurado nessa montanha aí, mas notem como ele já procura desvirtuar aquela ideia do quadro retrato de uma realidade figurativa, né? Então a gente tem dois exemplos aqui, uma obra de arte que é uma obra de arte claramente figurativa, e do lado uma obra de arte que já está se modificando, ela já está vazando, ela já está superando a arte figurativa e está indo em direção de uma arte que é uma arte um pouco mais abstrata. Tá? Esse Cézanne aí é uma pedra de toque aí da pintura, volta e meia aparecem obras desse cara para vocês interpretarem. Então eu queria que vocês se ligassem nessas diferenças assim. Um outro aspecto igualmente importante também é que a gente vai ver ali século XX, né, o Cézanne 1904-1906 e a Vênus de Urbino 1538. Então se liga nesse conjunto de aspectos que é bastante importante. E além tem outros aspectos assim que são importantes, talvez vocês vão ver perguntas cobrando de vocês esse tipo de conhecimento mais raras vezes, mas pode acontecer sim. Um detalhe da iluminação é importante, onde que entra a luz, né? A ideia da escala, o tamanho dado aos diferentes elementos. A gente viu lá naquela Vênus de Urbino, a Vênus aparece enorme ali, ó, em destaque, e lá em segundo plano a serviçal. Quer dizer, nesse sentido é importante a gente conseguir perceber que a ideia do tamanho é a ideia para dar um destaque. Então a escala que serve como um elemento nesse sentido. Além disso, a posição dos elementos, primeiro plano a Vênus e lá em segundo plano as serviçais, a perspectiva, né, a ideia de profundidade, sabe se tem profundidade ou se não tem profundidade. Aí eu volto aqui para vocês perceberem como é clara a ideia de um rompimento com a profundidade no quadro do Paul Cézanne. Olha só, o quadro do Cézanne não tem aquela ideia, parece criança pequena pintando, né, que pinta sem a ideia da profundidade. Já que no quadro da Vênus de Urbino, o que a gente vai ter é justamente isso, essa ideia de profundidade bem clara, que aqui fica um pouquinho mais desfocado e tal. Essas técnicas são técnicas desenvolvidas inclusive durante o Renascimento, tá? Então esse tipo de aspecto assim que a gente deve cuidar quando a gente vai avaliar uma obra, vai ler uma obra, vai ler uma pintura como essa, né? E além disso também um outro aspecto igualmente importante são as cores, né? A ideia da cor aqui, ó, se vocês avaliarem ali, nota que toda a montanha do Monte Saint-Victoire ali, toda a montanha tá azulada, quer dizer, não é uma coisa comum a gente ter esse tipo de aspecto, o que já denota, o que já traduz essa busca desse Paul Cézanne aí de uma outra maneira de se expressar através da pintura, tá? Aqui a gente tem uma outra obra que é muito famosa do Rafael Sanzio, né? É um afresco, né? Então pintado no teto de um paredão, me parece, de um palácio do Papa, e a Escola de Atenas também é uma obra do Renascimento típica, né? A gente vai ter aqui essas duas figuras centrais aqui, a gente tem praticamente os dois grandes padrinhos da cultura ocidental, de um lado aqui o Aristóteles, de outro lado o Platão. E é interessante a gente perceber que enquanto o Aristóteles aqui, ó, aponta para a Terra, para a realidade palpável e tal, o
o glorioso Platão aqui está apontando para o mundo das ideias, para o alto, tá? Então é importante vocês se ligarem. A gente tem uma imagem que é uma imagem absolutamente associável ao Renascimento também, não só pela ideia dos dois filósofos em destaque lá no meio do quadro, no centro do quadro, mas também pelas técnicas de pintura que passavam a ser desenvolvidas nesse momento. Aquela ideia da perspectiva que dá para a gente perceber bem como que esse pintor ele usa a ideia de perspectiva, ó, ele faz um X, traça um X, duas linhas aqui, e a gente tem aqui nesse ponto aqui, tá? É um ponto que a gente classifica como o ponto para onde converge toda a imagem, tá? Então é importante a gente perceber que, por que eu digo que essa aqui é uma obra que tem a ideia de perspectiva, porque a gente consegue perceber assim que, apesar de ser uma plataforma em 2D bidimensional, ele consegue sugerir, ele consegue falsificar essa pintura e consegue dar a ideia assim de um plano 3D, tá? Usando esse tipo de recurso. Então isso eles cobram de vocês. Óbvio que uma das pistas é pegar o nome e a época da obra, tá? O nome e a época da obra ali são de vital importância, mas a gente olhando para a imagem assim, vocês vão conseguir apreender muito da realidade, né? Essa daqui também é uma obra do Renascimento, também é calma, olha só, né? Umas tonalidades assim bem clarinhas e tal, bem equilibradas, quer dizer, não tem nada de muito desesperador, tá? Esse aspecto aí é um aspecto importantíssimo na leitura de imagens. Vamos fazer alguns exercícios, os dois exercícios que a gente tem aí em classe, certo? O primeiro deles é esse aqui, no qual aparece essa tela, A Condição Humana, René Magritte, 1933. Então a gente já tem de se ligar, entre outras coisas, que trata-se de uma tela do modernismo, né? Esse Magritte aqui é um pintor famoso, bastante importante em um movimento de vanguarda. E na tela o que a gente pode ver é um suporte, o tripé aqui, ó, um cavalete colocado diante da janela, certo? E o que a gente tem aqui é uma tela pintada que está mesclada, entre outras coisas, a uma cena da natureza. Então é importante a gente perceber esse conjunto de aspectos que é de vital importância para a gente conseguir compreender. Tá? Depois, lida a imagem, a condição humana, a data 1933 e o nome do autor René Magritte, vamos para o enunciado da questão. Essa tela do surrealista René Magritte apresenta alguns contrastes significativos para o espectador, como entre o interior e o exterior. No interior, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o quadro, né? A gente está vendo o tripé que segura a tela, ele acoplado basicamente à janela que dá para uma cena natural. Como entre o interior e o exterior. A árvore que figura no meio da obra faz parte da pintura colocada sobre o cavalete e também da paisagem vista através da janela. Observando esses elementos constitutivos do trabalho de Magritte, é possível identificar a discussão a respeito da condição humana desenvolvida por meio da relação entre o sólido e o transparente. Talvez até a gente tivesse aqui, mas será que Magritte pintou esse quadro pensando nessa oposição, sólido e transparente? O sonho e a realidade. Será que tem algum elemento aqui que dá para eu associar sonho e realidade? A arte e a natureza. Arte e natureza. Bom, tem um quadro aqui e tenho uma pintura da natureza que tanto pode ser a pintura quanto pode ser a própria visão da janela. O claro e o escuro. Claro e escuro não, né, gente? Porque a gente não tem aqui um contraste forte entre claro e escuro. Nota aquela ideia de luz, ó. Não existe essa diferenciação aqui entre escuro e claridade, né? O desenvolvimento técnico
e a simplicidade. Bom, desenvolvimento técnico e simplicidade, não sei. Temos 5 alternativas aqui. A alternativa correta é a alternativa que comenta sobre a arte e a natureza lá fora. Tá certo? Então, a alternativa correta é essa daí. Vamos a outra questão. Texto 2. Texto 2, a gente tem aqui o texto 1 e o texto 2. O texto 2 é o enunciado. Talvez uma das formas interessantes de a gente ler isso aqui fosse ler o enunciado, né? Vamos ler o enunciado. Lucian Freud é, como ele próprio gosta de relembrar as pessoas, um biólogo. Mais propriamente, tem querido registrar verdades muito específicas sobre como é tomar posse deste determinado corpo nessa situação particular, neste específico espaço de tempo. Então, ali a gente tem alguns detalhes que eu queria que o cara já sublinhasse ali, registrar verdades muito específicas sobre como é tomar posse desse determinado corpo nesta situação particular, situação humana. Considerando a intencionalidade do artista mencionada no texto 2, tem que considerar a intenção dele e a ruptura da arte no século XX com parâmetro acadêmico, a obra apresentada trata do... O que a gente tem aqui? Francis Wyndham, 1993, Lucian Freud, Olhos sobre tela. Ótimo. Então, trata da exaltação da figura masculina. Na opinião de vocês, essa figura masculina está sendo pintada para ser celebrada, heroicizada, tratada como uma figura assim, né, representativa do homem, descrição precisa e idealizada da forma, descrição precisa, talvez até, mas idealizada é também essa ideia do herói, essa ideia do super. Esse Francis Wyndham aqui parece para vocês alguém que tem a cara de um herói? Eu não sei, né? Por essas feições aqui não dão muito essa noção, não. Tá? Arranjo simétrico e proporcional dos elementos. Ó, se a gente fosse avaliar, ele está ligeiramente deslocado no quadro. Então, essa ideia de simetria, né, que é a ideia de tudo certinho, tudo no mesmo lugar, tudo no lugar correto, acho que não fecha também. Representação do padrão do belo contemporâneo. Será que esse cara aqui representa a beleza no tempo que a gente está vivendo? Ou fidelidade à forma realista e isenta do ideal de perfeição? Eu queria que vocês se ligassem que lá no enunciado tem uma pista. Registrar verdades muito específicas. Isso significa que esse pintor aqui é um pintor marcado pela fidelidade à forma realista, isenta do ideal de perfeição. Tá certo? Eu queria deixar para vocês aí alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Que é a tarefa mínima, né? Então, ler a sessão nesta aula é importante. Na sessão tem toda uma teoria bem legal sobre arte, bem bacana mesmo, tá? Fazer as questões de 1 a 3 do capítulo 5 da sessão exercícios e também ler o capítulo 5 do livro texto. Tá? Ler o capítulo 5 do livro texto, que eu acho que é bastante importante para a gente ter mais material, para a gente ter mais capacitação. Além disso, fazer as questões 4 e 5 do capítulo 5 da sessão exercícios e também a questão 9 da sessão rumo ao Enem, que está bem em cima desse tipo de exigência aí, tá certo? Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima videoaula, tá legal? Tchau!